Quero começar esse vídeo dizendo que tem que ter uma força de vontade imensa quando nada do meio tecnológico colabora para você conseguir gravar um vídeo. Minha intenção era fazer um Get Ready With Me de maquiagem falando dos meus lidos. Porém, eu já fiz toda a preparação de pele e não estava saindo som. Então, vou continuar daqui. Os produtos que eu usei até agora na minha preparação de pele foram niacinamida da Principia e protetor solar da Principia, que eu amo usar. O que eu usei também foi um corretivo da Ruby Rose, que é o meu favorito. Agora vamos lá para os livros. Eu decidi gravar com o microfone porque eu acho que fica mais agradável para vocês, mas se ele começar a me dar muito problema, que no caso foi por causa dele que até agora tudo feito e nada gravado, me deu problema o microfone e daí eu não consegui gravar. Mas enfim, eu li 3 livros nesse mês de janeiro. Por quê? Porque foi um mês que eu viajei, foi um mês que eu quis descansar, então foi um mês mais desacelerado mesmo de leitura. E eu acho que existem alguns livros que têm momentos certos para você ler alguns deles. Outros não, outros você consegue ler com facilidade em qualquer momento da sua vida. Esse primeiro livro que eu li em janeiro chama Tudo que eu sei sobre o amor, da Dolly Alderton. É uma autobiografia e é um livro muito especial e vai fazer muito sentido para você se você estiver passando pela crise dos seus 20 e poucos anos. Porque ele conta a história de uma jovem adulta passando por angústias e anseios que a gente passa nessa idade, ou seja, tendo realizado algumas coisas, mas acreditando que essa realização ainda não é o suficiente, passando por desilusões amorosas, vivendo, descobrindo a vida. Ela fala muito sobre o amor nessas diversas etapas da vida, mas esse amor ele extrapola de relacionamento amoroso para amizades. Uma das coisas que ela mais vive no livro é amizades com mulheres. Outra coisa que eu quero fazer, quero deixar padrão nesse vídeo de lidos do mês, é ler um trecho do livro para que vocês possam se sentir estimuladas a ler esse livro em si, porque cada um desses livros é especial de uma forma. Agora eu vou pro meu blush, porque como eu já disse, não gravou o começo, né? Eu não gosto de maquiagens muito pesadas. Eu acho que fazer pele com base é só pra quando vai sair mesmo. E provavelmente eu nem fique tanto tempo com essa maquiagem, porque eu tenho um certo pavorzinho de ficar de maquiagem em casa. E esse roxo aqui, saldo do carnaval, dá 5 horas de bateria social gastas com sucesso pelos próximos 3 meses. Imagina se eu não tivesse bateria social curta. Eu ler um trecho desse livro que eu particularmente gostei muito. Eu não lembro quantas estrelas eu dei, porque tá tudo aqui no meu celular, e como eu gravo com o meu celular, eu não tenho o meu rascunho para conseguir lembrar. São muitos livros, né? Então eu vou deixar aqui na tela quantas estrelas eu dei. Mas esse livro da Dolly Alderton, uma amiga minha estava lendo e ela falou: "Ah, eu não me identifiquei com a personagem porque ela tem uma vida muito maluca". E realmente, ela é tipo super extrovertida, festeira, usa droga, bebe, já se meteu em diversas situações inimagináveis que você pensa que não é possível uma pessoa viver. Ela viveu. Então, assim, por isso que eu acreditei que o livro no começo eu não sabia que era uma autobiografia, porque parece meio surreal. Mas o mais importante é que você não se identifique necessariamente com a vida maluca da personagem, porque eu também não me identifico, eu sou uma pessoa introvertida. O mais importante ali é você conseguir se sentir acolhida por conta dessas circunstâncias que todas nós vivemos, mesmo que a gente seja o mais diferente possível nessas situações de crises existenciais, angústias e anseios. Tem até um capítulo que se chama, eu acho, Terapia, se eu não me engano, que ela fala sobre como ela começou a terapia e me faz refletir que para a gente manter um mínimo de sanidade mental, a gente tem que fazer terapia, senão a gente não dá conta. E agora eu quero ler para vocês o trecho que eu marquei. Foram vários, né, na verdade, mas o trecho que talvez fez muito sentido para mim, de um momento que ela estava vivendo ali com as amigas dela e nessa vida maluca. Mas não posso dizer que foi tudo uma tragédia, porque não é verdade. Eu e as minhas amigas continuamos acreditando que aquilo que fazíamos era um grande ato de empoderamento e emancipação. Minha mãe muitas vezes me dizia que aquilo não era feminismo, que imitar os comportamentos masculinos mais agressivos não era prova de que tínhamos conquistado a igualdade de gênero. Cara, eu me identifico tanto com esse trecho do livro, porque eu acho que em alguns momentos de revolta interna, de querer fazer o diferente daquilo que os homens fazem pra gente, a gente acaba fazendo igual. E eu acho que isso é extrapolar mesmo ali os limites para tentar dizer que você também pode e que você também tem poder. E às vezes você acaba se igualando àquilo que você tem medo, se igualando àquilo que te perturba num ato de rebeldia. Enfim.
Mas ainda acho que houve momentos em que aqueles anos de festa foram atos de rebeldia, de celebração, de poder. Uma recusa em usar meu corpo da forma como os outros esperavam. Boa parte era a gente se divertindo como bem entendesse. Eu me identifico muito com isso. Naqueles momentos que as pessoas ditam o que é certo ou errado de você fazer, e quando elas ditam algo que seja errado, você quer fazer exatamente isso, porque você quer simplesmente ser rebelde e mostrar para as pessoas que elas não vão ter controle nenhum sobre você. Em muitas das lembranças, eu e uma das meninas saímos de uma situação que estávamos achando chata ou de que não gostávamos só para ficar sozinhas uma com a outra. Eu estava louca para ter experiências e satisfiz essa vontade com mulheres muito parecidas comigo que estavam atrás da mesma coisa. E assim começamos a pensar como um grupo e nunca mais paramos. Então aqui fala muito sobre amizade. Esse livro é muito incrível, eu amei a leitura, mais do que eu imaginei que eu fosse amar. Agora eu vou preencher um pouquinho minha sobrancelha porque eu fiz a cagadinha de descolorir ela. Sendo que eu tenho micropigmentação, então vocês imaginam o BO. Porque eu quero ser ruiva natural, né? Eu tô usando essa pomada pra sobrancelha que é da Ruby Rose. Não achei ruiva, gente. Isso é muito triste, né? Mas enfim, era o que tinha, então vamos com o que tinha. Sinceramente, não tem muito mais o que fazer, né? Inclusive, espero que dê certo no próximo vídeo, mas eu quero saber se vocês gostaram desse formato em que eu faço minha maquiagem e vou falando sobre meus lidos do mês. O segundo livro que eu li esse mês foi Leitura de Verão. Eu comprei esse livro na Black Friday da Amazon ano passado e eu fiquei prorrogando a leitura dele até que chegou um momento que eu falei, não dá pra prorrogar mais. É o livro mais famosinho, assim, né, no BookTok. Ele é um livro que talvez eu esperasse mais dele, mas eu acredito que o momento de vida que eu li ele não foi um momento muito propício, porque a personagem do livro, ela tá passando por um momento de muita angústia e revendo alguns conceitos sobre o amor. E como eu já estou passando por esse momento, talvez eu não queira ler livros que estejam falando sobre exatamente isso. Eu quero livros que me façam fugir dessa minha realidade. Então, apesar de eu achar que esse livro não é um livro que você tenha que ler em algum momento específico da sua vida, como leitura é algo muito individual, pode ser que esse processo bata em você de uma maneira diferente do que bateu em mim. E ele conta a história de uma garota escritora, que eu acho que ela tá mais ou menos vivendo essa crise também dos 20 e poucos anos. Achei que até ia bater com a leitura de tudo que eu sei sobre amor, mas no fim se tornou uma leitura muito tediosa pra mim. Mas a personagem principal, ela tá passando por esse momento aí de descoberta e de revolução interna sobre tudo aquilo que ela acreditava ser base de amor pra ela. Ela é uma escritora, ela escreve livros românticos, só que acontece uma situação específica na vida dela que faz ela repensar tudo aquilo que ela acredita que seja o amor. E ela já conhecia um cara que se chama Gus. Gente, eu não lembro o nome de personagens dos livros, é incrível. Ainda mais livros de primeira pessoa. Eu tenho um problema com os livros de primeira pessoa exatamente por conta disso. E eu não gosto de estar na cabeça de outra pessoa. Eu acho já muito difícil estar na minha própria cabeça. Então, assim, eu não quero ler livros de primeira pessoa em que eu tenha que tirar conclusões das outras pessoas, das situações com base na cabeça da pessoa, do personagem do livro. Acaba se encontrando com um ex-colega de faculdade dela e ali eles começam um caos. Então eu vou ler um trecho dele que eu gostei, de alguns dos que eu marquei, para quem sabe vocês terem curiosidade de ler também. Eu posso sentir saudade do meu pai e ter raiva dele ao mesmo tempo. Posso estar preocupada com esse livro e dividida em relação à minha família, agoniada com essa casa em que estou morando e mesmo assim olhar para o lago Michigan e me sentir maravilhada com o tamanho dele. Um PS, ela está escrevendo um livro, a personagem, daí por isso que ela fala do livro. Eu passei todo o último verão achando que eu nunca mais seria feliz. E agora, um ano depois, ainda me sinto nauseada, angustiada e com raiva, mas às vezes também sou feliz. Essa dicotomia da vida, né? Coisas ruins não escavam a vida até que o poço seja tão fundo que nada bom jamais vai ser suficientemente grande para nos fazer felizes outra vez. Por maior que seja a merda, sempre haverá flores silvestres. Então é um livro que também faz a gente acreditar que no fim a gente tem que conviver com e ter habilidade para entender que a vida tem essas flutuações e que ao mesmo tempo que uma coisa muito legal possa estar acontecendo na sua vida nesse momento, pode ser que você também esteja vivenciando algo muito ruim. E esse é o paradoxo da vida. Só tô dando uma selada aqui, onde eu passei corretivo com esse pó da Visela, e eu já acabei tudo que eu tinha para fazer na minha pele. E vamos para o último livro que eu li em janeiro. E é o seguinte, esse livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver,
É um livro que você tem que estar preparada para ler. Então eu acho que tem um momento certo da sua vida para ler. Eu não sei exatamente qual momento é, porque falar sobre a morte é uma dificuldade da nossa sociedade. E esse livro te faz repensar e te causa muitos incômodos em relação à nossa relação mesmo com a morte. E se você está passando por um momento muito delicado na sua vida, talvez não seja um livro com grande potencial. Na verdade, talvez ele tenha um potencial aí destrutivo emocionalmente para você, de alguma forma. Então, leiam esse livro, por mais incômodo que ele vá trazer de qualquer forma, em algum momento em que vocês estejam se sentindo um pouco emocionalmente mais estável. Foi o livro, eu acho que eu mais demorei para ler, apesar de ele ser muito pequeno. Eu falei, cara, eu vou ler um livrinho pequenininho para equilibrar, mas eu leio um livro bem pesado que faz a gente refletir sobre a nossa relação mesmo com a morte, sobre como a gente não pensa na morte, sobre como a gente vai adoecer, isso é óbvio, vai ter um momento da nossa vida que a gente vai adoecer e que a gente não vai se curar. Sobre a nossa relação com a morte de pessoas próximas, sobre a nossa relação com a doença, sobre a nossa relação com a dor, sobre a nossa relação com cuidados paliativos, sobre o que é cuidados paliativos. A gente muitas vezes não tem nem noção. Quem escreveu esse livro é uma médica, então é um livro também, querendo ou não, autobiográfico, em que ela faz várias reflexões sobre tudo aquilo que ela vive no dia a dia dela, e ela traz um pouco mais de entendimento sobre qual deve ser a nossa visão da morte, da nossa morte, da morte dos outros, e que a gente tem que estar preparada para viver isso, porque a única coisa certa na vida é que a gente vai morrer. E ela traz isso em diversos momentos, querendo te lembrar a todo instante que você tem que estar preparada para ter conversas desagradáveis sobre a morte com as pessoas, e que o melhor momento para falar sobre isso é o momento em que você esteja saudável, para resolver essas questões burocráticas mesmo. E aí, ela traz atenção para essa parte desse livro que eu marquei, além de outras também, que eu não sei se vocês estão preparados para essa conversa, mas vamos lá. Quem está no metrô nunca está lá, apenas sai de um lugar para chegar no outro. Naquele monte de gente não há ninguém presente. Quando estamos no metrô, pensamos: quanto tempo falta para chegar à minha estação? Para muitas pessoas, a vida é como estar no metrô com os olhos vendados. Elas entraram em um lugar que não sabem direito onde fica, não sabem onde vão descer e não estão presentes. Simplesmente estão dentro. Então a porta se abre e alguém pode chamar: Ana Cláudia, vamos descer? Já? Quando morre uma pessoa próxima, refletimos sobre a nossa vez de deixar o trem. Refletimos sobre a nossa morte. Quantas estações faltam para chegar à estação da minha vez? Como trabalho com pessoas gravemente doentes que, quando chegam até mim, esgotaram todas as possibilidades de cura ou controle de sua doença, tenho uma clara noção da importância do tempo na vida delas, e essas pessoas têm muito pouco tempo. Infelizmente, nossa cultura é faltante. Falta maturidade, integridade e realidade. O tempo acaba, mas a maioria das pessoas não percebe que, quando olha o relógio repetidas vezes, esperando o fim do dia, na verdade estão torcendo para que o tempo passe mais rápido e sua morte se aproxime mais depressa. Gente, juro. Mas o tempo passa no tempo dele, indiferente à torcida para apressar ou retardar sua velocidade. O que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim da semana, pelas férias, pelo fim de ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dá para ter noção disso? A gente vive tanto no automático que a gente não repara. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on-off, que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos 100% vivos o tempo todo. O tempo corre em ritmo constante, a vida acontece todo dia, e poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso. Isso traz impactos diferentes, muito fortes na nossa vida. Ler um livro desse não é um livro fácil, tá? É um livro que requer muita coragem. Então, se você já leu ou se você vai ler, você é extremamente corajoso, eu admiro muito. Foi bem difícil para mim, mas foi um livro muito necessário, apesar disso. Mas eu te aconselharia a ler em um momento da vida onde você estivesse um pouco mais emocionalmente estável. E foi isso. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Foram poucos livros. Eu espero que agora em fevereiro, quando eu trouxer o livro de fevereiro para vocês, sejam mais livros, mas também não é uma pressão. Então eu quero que a leitura seja algo sadio na minha vida. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de lidos do mês. Eu espero entregar um vídeo melhor no próximo mês, com ferramentas que me ajudem mais. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo e até o lido de fevereiro.